Olá, estamos começando mais um testemunho da semana. Hoje a nossa convidada é a Mara. Mara é nossa ovelha aqui da igreja e tem um testemunho poderoso que vai te ensinar e edificar bastante a tua vida. Então, Mara, te apresenta um pouquinho e conta aí em que contexto familiar tu nasceu. Bom, para começar, o meu nome é Glacimara. Poucas pessoas me conhecem assim, porque desde a infância meus irmãos me chamam de Mara, os pais, a não ser quando estavam bravos comigo, aí era Glacimara, mas se não, sempre fui chamada de Mara. Eu nasci numa família com pai e mãe, sou a filha mais velha de 4 irmãos, tenho mais 2 irmãs e um irmão. Fui criada no interior, até os 5 anos eu morei em Porto Alegre. Meu pai trabalhava aqui, trabalhava numa fábrica de farinha, ali no centro de Porto Alegre. E depois, com 5 anos, nós fomos embora para o interior por causa do emprego e ele saiu dessa empresa e ele foi para lá. Quando chegamos lá, nós moramos junto com a minha avó paterna, por causa que até o pai construir a casa onde nós íamos morar. E nesse contexto de morar com a avó, eu sofri algumas situações na minha infância. Eu tive um abuso sexual pelo meu avô paterno, dos meus 5 anos até aproximadamente 8. Ele não era eu não sofri o abuso em si, ele me molestava. E era eu e a minha prima, e ele abusava da minha prima e dizia que a próxima seria eu, que estava esperando eu crescer. E quando ele começou a dizer que a próxima depois seria a minha irmã, que é a Gleciane, que é 3 anos mais jovem que eu me senti obrigada naquele momento a contar. Quando eu contei, deu uma função na família, porque daí ele nos ameaçava muito, eu e a minha prima. E aí ela tinha muito medo, porque ele dizia que ia matar nossos pais, aquela coisa que todo abusador faz com uma criança. E aí, quando eu contei, porque eu fiquei com medo dele fazer também com a minha irmã, e eu sabia que estava próximo de ele cometer realmente o ato comigo, o meu pai e a minha mãe acreditaram na hora que eu contei. E aí o pai foi lá na casa dele, porque daí nós já morávamos vizinhos, nós já não estávamos morando ali, só que o pai trabalhava na lavoura, a mãe também, e aí a gente passava o dia com a avó e eles iam pra roça, assim, pra lavoura. E no final do dia só que eles nos pegavam, e aí a gente passava o dia ali com ele. E eu tinha eu tinha pavor dele. E assim nós fomos criadas. Aí eu contei a história toda ali, nós fizemos aquela perícia que é feito, faz todos os exames médicos para ver, aí foi constatado que a prima tinha sido abusada mesmo, eu não. E ele fugiu. E desde então, eu soube dele, eu já era adulta, quando ele voltou para lá para morrer. Ele descobriu que tinha câncer e aí voltou para uma das filhas, que é a minha tia, que é madrinha, é irmã do meu pai, uma das irmãs, a caçula. Depois ele tem só um irmão mais jovem. E aí ela cuidou dele quase até a morte, tipo assim, uns 6 meses antes dele morrer, ela botou ele no asilo, porque pelas mesmas coisas, ele continuava falando frases obscenas para a própria filha, era horrível. E aí, bom, eu fui criada assim, fomos criadas no interior, eu estudei sempre lá, até os meus 15 anos nós moramos no interior. Num contexto religioso católico, uma cidade que tem padroeiros, uma cidade de interior, então totalmente católico. Eu não conhecia outra religião e eu era muito religiosa. Chegava domingo, eu tinha que estar na missa. Eu era criança, tipo assim, 8 anos, eu me arrumava
e a tia deixava nós ir, que era eu e a Mayra, que íamos juntas, e fizemos catequese, crisma, aquela função toda ali da Igreja Católica. E acompanhava a procissão, aquela função toda. E assim, na escola também, eu nunca rodei até a quinta série, quando eu comecei a namorar. Porque daí eu pensava que eu podia namorar já com uma idade, porque como eu fui criada muito cobrada de tipo assim, tu já tá grande, porque eu era a filha mais velha, mas eu não entendia isso, claro, e também com os pais não convertidos, que não conheciam Jesus, com algumas responsabilidades que eu acho agora, pensando, não exageradamente, mas naquela época eu achava que era. Então eu pensava, se eu sou adulta pra isso, eu posso namorar. E muito cedo eu namorei. Eu comecei a namorar. Com 15 anos eu noivei. No meu primeiro relacionamento, eu fiquei noiva com 15 anos. E aí foi quando o pai decidiu que lá não dava mais, ele trabalhava na prefeitura, e nós viemos embora pra cá. Ele pegou no meio da noite, eu penso até hoje que foi que ele queria acabar esse namoro. E aí naquela época, não, pra nós pelo menos, não tinha telefone, não tinha... E esse meu namorado na época trabalhava na prefeitura de Tavares, que é uma cidade vizinha. E aí eu sabia o telefone da prefeitura. Quando eu cheguei aqui, eu fui num orelhão, liguei a cobrar pra prefeitura e avisei ele aonde que eu tava. E aí depois, algumas semanas depois, ele apareceu, porque daí eu dei o endereço. E aí o pai, eu acho que não conseguiu, não foi com muito êxodo essa trazer nós pra cá, assim, se fosse por causa desse motivo. Bom, aí fomos criados aqui com bastante dificuldade, o pai veio pra cá, não tinha emprego, ele lá, como ele trabalhava lá no interior só com animais mesmo, assim, lavrando terra, com cavalos, com boi, aqui ele não tinha o que fazer e ele tentou emprego de tudo quanto foi forma, inicialmente não conseguiu, com 4 filhos pequenos. A mãe fazia pão caseiro para vender, nós vendíamos na escola, pão, bolo, e os pão caseiro muito bom, e aí nós vendíamos. E nessa situação de estar aqui, eu pensei que eu também poderia trabalhar. Eu consegui um emprego numa padaria, não no horário que eu estudava. Eu ia na escola de manhã e à tarde eu trabalhava na padaria. E ganhava um saco de pão no final do dia e uns troquinhos. Era assim diariamente. Mas o emprego também era só ali ficar atendendo no balcão, perguntando o que a pessoa queria e alcançando. E por um bom tempo foi assim a minha infância, e com bastante dificuldade. Aí quando o pai ficou nessa situação, ele começou a trabalhar com reciclado, porque daí ele não tinha o que fazer, tinha que sustentar os filhos, e ele trabalhava com reciclado aqui. Por um bom tempo, ele e o Rony, eu me lembro, já saíam, o Rony vai meu irmão, saíam cedo e bem cedo na madrugada, na carroça, que eles tinham uma charrete, né? E aí juntavam, assim, tinha aqueles sacos, igual que a gente vê hoje em dia, né? Que o pessoal junta, ele fazia e no final do dia vendia, e era o que mantinha para conseguir pagar água, luz e manter, assim, o alimento mais básico. Aí depois eu tive muitos problemas com o meu pai, eu sempre tive, desde a minha infância. Agora, depois de adulta, eu entendi, depois da minha conversão, algum tempo depois da conversão, porque eu penso que a minha conversão, ela foi um processo. Eu, inicialmente, quando eu cheguei na igreja evangélica, foi com problemas no relacionamento, porque eu tive 3 relacionamentos. Eu tive um casamento que foi esse primeiro, eu casei na igreja católica, e aí depois, 10 anos depois eu me divorciei. Depois eu tive um relacionamento, eu morei junto com um rapaz durante 7 anos, e aí depois eu tive o outro relacionamento que iniciou um relacionamento totalmente conturbado, que foi esse relacionamento com a Dilson. E eu entendo agora que eu sempre quis fazer as coisas do meu jeito. Eu pensava, isso é bom pra mim e isso eu vou fazer, eu quero assim, e eu fazia. Até agora, há pouco tempo, eu entendi isso.
Antes eu ainda pensava que as coisas eram assim. Então, quanto eu vejo agora, quanto eu passei coisas ruins na minha vida por desobediência, por não entender e principalmente por ter uma mente bloqueada, não entender a plena vontade do Senhor. Eu não entendia. As pessoas parecia, né? Elas falavam e era claro. Agora, muitas vezes ainda quando eu penso, às vezes quando eu estou orando, eu penso como que eu não entendia isso. E eu penso que essa minha conversão é muito parecida com a de Pedro. Porque Pedro, quando ele... É um processo, ele tanto estava muito bem ali, Senhor, tu és o santo, filho do Deus Altíssimo, daqui a pouco ele dizia que queria matar ele cortou a orelha do soldado, Então, eu sempre fui assim, tudo eu queria resolver, eu resolvia, ninguém resolvia pra mim, eu resolvia, e isso destruía a minha vida. E aí, com o meu pai, eu tinha esse impasse. Por quê? Porque esse impasse com o pai era assim, eu pensava que ele não me defendeu quando eu precisava. Claro que isso foi com cura que eu consegui entender, mas até eu entender isso, eu sempre confrontava. Por quê? O meu pai não é convertido ainda, nem a minha mãe, e ele tem uma vida promíscua. A vida toda eu vi meu pai trair minha mãe. Eu, aos 3 anos aproximadamente, eu lembro nitidamente, nós tínhamos uma vizinha, um casal assim de vizinhos que eram muito amigos do meu pai. Ele até é padrinho da minha irmã Gleciane, o seu Ori, agora já faleceu. E ele tinha filhas bem mais velhas de outro relacionamento. E o pai, um dia eu entrei na casa, porque criança, éramos vizinhos, tinha aquele portãozinho, aquele famoso portãozinho que tu passa de uma cerca para outra, e eu fui. E a mãe estava em casa, ela já tinha a Glê pequenininha, a Glê nasceu de 7 meses, então tinha muito cuidado ali com ela pequenininha. Por isso que eu lembro que eu tinha 3 anos, porque nós somos 3 anos de diferença, e ela era bem bebê. E aí eu fui lá e eu vi o meu pai pular nu por uma janela. Então, ele estava tendo um relacionamento com aquela moça na época, né? Só que aí eu saí correndo dizendo que eu ia contar pra mãe, e ela me chamou. Me segurou na porta da saída dos fundos, assim, e falou assim, tu não pode contar, e me ameaçou, e eu falei, não, eu vou contar, eu vi o pai sem roupa, ele pulou a janela e tu jogou as roupas depois. E aí ela falou assim, eu tinha uma mamadeira rosa que eu amava, aquela mamadeira que o pai tinha me dado de presente, e ela pegou e segurou minha mamadeira, porque eu tava com a mamadeira na mão, e falou assim, e no fundo dessas, porque vila, casas de vila, bairro dessas invasões, não era casa, não era um terreno, eram coisas muito simples, pessoas muito pobres nós éramos naquela época. E aí ela falou assim, eu vou jogar tua mamadeira lá naquele valão, se tu contar. E aí eu fiquei com medo, né, dela jogar, e eu falei, tá, eu não vou contar. Aí o pai me chamou, falou que o que eu tinha visto não era o que eu tinha visto. Então essas coisas todas sempre ficaram na minha mente, sempre. E eu sempre via, aí eu via discussões deles, eu via a mãe dizendo, porque tu tá fazendo isso, é errado, porque eu vi tu sair. Então sempre teve adultério no relacionamento do meu pai e da minha mãe. E eu tinha um problema com o pai. Com a mãe eu só pensava assim, como ela é idiota. Eu pensava assim, porque eu pensava assim, não é possível que a mãe não mande o pai embora. E o homem nenhum vai fazer comigo o que o pai faz. E eu assim, eu destruía meus relacionamentos porque ninguém mandava embora. E aí terminava que eu pensava que ninguém ia fazer, eu fazia o que ele fazia. Eu traía, eu adulterava, eu fazia, porque daí, quando tu tem, eu penso assim, né, quando tu tem algo muito ruim que tu vê no outro e tu não tem nenhum entendimento da palavra e também o teu caráter é totalmente distorcido, porque eu fazia coisas que agora, quando eu penso, eu ainda penso assim, não é possível, parece que não era eu.
de tão horrível quando eu penso agora, depois da minha verdadeira conversão. Porque isso foi durante muitos anos. E aí um dia eu briguei com meu pai, eu estava trabalhando no mercado, ele tinha um mini mercado, trabalhava com ele. E aí eu briguei de novo e joguei tudo na cara dele, tudo de novo, porque sempre quando nós tínhamos uma discussão muito forte, que ele me apertava em qualquer situação, eu dizia, mas quem é tu? E aí eu dizia tudo que ele era e contava todas essas coisas. Quando aconteceu a última briga, eu fiquei muito mal. E eu já tinha me batizado aqui na Igreja Seara, já tinha havido o meu batismo, eu já estava caminhando em Cristo, que eu conheci Jesus através da igreja, através da vida da Ilzana. Eu, nesse relacionamento conturbado com a Dilso, eu era separa, vai embora, ele me mandava embora, voltava, ia me buscar, venho de volta, era assim a situação. E aí, a Ilzana me convidou um dia para ir na célula, e eu fui, quando eu cheguei, o seu Carlos, quando ele estava, eram os líderes, eu nem sabia quem era, e eu falei para ele assim, eu nunca mais eu quero me afastar disso aqui. E realmente, gente, eu já passei tanta coisa, aconteceu tantas coisas na minha vida, mas é algo que eu sei que aquilo ali não foi não fui eu que disse, foi o Espírito Santo que me levou a dizer aquilo. Porque todas as coisas que já aconteceu na minha vida, se fosse assim, por lógica, é assim, eu cria vergonha na tua cara, eu não boto os pés mais na igreja, tipo assim, porque tu tá fazendo isso, tu tá indo na igreja. Eu fazia e mesmo assim eu pensava, não, mas eu não vou me afastar desse Jesus. Porque eu sabia o que eu tinha dentro de mim. O amor do Senhor. Eu sabia que Jesus, eu sei, né, mas eu tô dizendo naquele momento ali, eu sabia que Jesus me ama muito, muito. E aí, eu pensava assim, mas ele tem um plano, porque a palavra dele dizia, né, as promessas, que ele tem um plano pra mim. E se tem, eu quero, porque eu não quero isso aqui é ruim. E assim, eu fui nesse processo, né, de passando cada situação, crescendo, né, aprendendo a caindo. Muitas vezes, confessando, me arrependendo, às vezes cometendo uma iniquidade, porque daí me arrependia, mas fazia, então não era um arrependimento, e tudo isso eu entendo agora. E eu sempre pensava assim, ó, eu não aceito, porque daí eu sempre gostei muito de ler, estudar, fazer os cursos, todos esses cursos que a Igreja Seara oferece, desde fundamentos, desde líderes de célula, panorama, e eu aprendia, porque aí eu ouvia. Aprender, eu penso que o processo de aprender é quando tu coloca em prática, aí tu aprendeu, porque daí tu ouve. E aí eu ouvia, e na hora que eu estava sendo ministrada ali na aula, por exemplo, porque pra mim era uma ministração, eu pensava, nossa, e é muito pra mim. Os cultos sempre era tudo muito pra mim. Naquela hora ali eu pensava, tá, eu vou mudar, eu tenho que mudar. Só que daí, eu não tinha, essa parte é que a minha mente não entendia, que eu não sou capaz, o dia que eu entendi que era para de fazer a tua vontade e entrega tudo pra mim, Deus começou a mudar isso faz 1 ano e meio. Quanto tempo levou esse processo, desde que tu foi lá a primeira vez na célula, até que tu realmente entendeu e passou a fazer a vontade de Deus e não a tua? Quanto tempo levou isso? Aproximadamente 5 anos e pouquinho. E o que tu nota nessa transformação? O que tu nota, assim, antes, né, além do pensamento que mudou, da tua cabeça que mudou, o que tu mais nota na tua vida, assim, que antes eu era assim e agora Jesus me transformou e eu sou assim? O que eu noto? Primeiro, eu penso que eu queria ser amada, mas eu não queria amar. E eu não digo amor de relacionamento de casal. O amor por todas as pessoas, o amor que o Senhor diz que a gente tem que amar, né, aos outros como a nós mesmos. E eu penso que eu pensava assim, todo mundo já é amado, eu é que não sou. Eu pensava assim.
Então eu pensava, não, então como que eu vou... Eu queria ser amada, e eu pensava, eu preciso ser amada, eu preciso ser cuidada, eu preciso de ajuda, eu ficava sempre sugando, eu sugava as pessoas que estavam próximas. E assim, eu sugava, mas de uma forma sutil, porque eu não queria parecer que eu tava sugando aquela pessoa. Que tu era carente. Exatamente, porque eu não queria demonstrar nunca, eu tentava não demonstrar nenhuma fraqueza. E isso também eu aprendi em Cristo, que quando eu demonstrei as minhas fraquezas, dizendo, não posso, não aguento, eu não posso mais carregar tudo isso, mudou. E a mudança veio primeiro, é esse amor, o amor. Porque agora eu vejo as pessoas, muitas pessoas passando por várias situações e eu sempre me enxergo. A antiga Mara, eu penso ali, ó, é igual a mim. Eu era assim. E eu penso, essa pessoa precisa de ajuda. Porque talvez ela esteja igual a mim. Ou talvez ela seja diferente, mas ela precisa de ajuda. E a principal ajuda é a oração. Eu comecei a entender que a oração muda as coisas. O ano passado, a Josi me fez um convite para participar da intercessão. Agora, eu sou uma das intercessoras aqui na igreja. Mas eu sempre orei para mim, porque aquele egoísmo, eu orava para mim, era tudo para mim. Mas o foco era todo sempre foi. E aí, e eu tenho uma característica assim, porque eu percebo... É algo meu, eu sei que às vezes eu chego num lugar, é difícil não perceber que eu tô ali. Eu falo super alto, eu sou expressiva, eu sou engraçada, eu fico fazendo piada com as pessoas, comigo mesmo, principalmente comigo, eu faço muita piada comigo. E aí aquilo, não tem como não perceber a Mara ali. Só que aí agora é diferente, mesmo que seja assim, porque daí é uma característica minha, o Senhor me fez assim... Não é aquela função que eu queria o tempo todo ser o foco das atenções. Eu sou super ativa, eu não consigo ver algo assim, tem que pensar, Agora eu sou líder da Célula Esperança, que é a célula que eu fui desde o início. Fui convidada esse ano pelo pastor Elgar e pela Ilzânio Wagner, que eram os líderes, e anfitriões. Eles estavam bastante cansados, há 7 anos já sendo líderes e agora ultimamente líderes e anfitriões. E aí eles fizeram um convite, eu, a Raquel e o William, somos um trio de líderes. Inicialmente, quando começou, eu fui orar. Quando eu me fizer, aí a Ilzana disse assim, a gente tem uma proposta, se tu aceita. E aí fez também para Raquel e o William. Eu fui orar e o Senhor me deu uma palavra. E a palavra era que aquela célula é uma célula missionária. Eu já tenho esse entendimento, que eu tenho um dom de missão. Não quer dizer que eu vou ir além dos mares, mas que é missão onde eu estou. Desde que eu comecei no Patrulha, que foi uma insistência do pastor Mário, uma insistência não, um convite, e ele falou assim, Mara, nessa situação foi logo que eu me separei do Adilson, ele veio, me chamou, eu tava ali com ele, e conversando, e ele falou assim, eu tenho uma proposta pra ti, começa a fazer esse curso de palhaçaria. E eu falei, eu tava no fundo do poço, porque tava aquela função toda por causa do divórcio. E aí ele falou assim, faz assim, ó, faz o curso. Se tu não gostar, se achar que não tem nada a ver contigo, tudo bem. Não precisa não ir nem um dia nas visitações hospitalares. Se tu achar que tem tudo a ver contigo, aí tu fica à vontade e procede. Eu fiz o curso. Na primeira aula, eu já fiquei apaixonada. E eu pensei, mas o pastor Mário, ele é esperto, né? Ele me lançou nessa aqui e eu pensando que não tem, porque eu pensava que eu não estava bem. E aquilo ali ia ser outra história muito legal ali, porque eu tenho diabetes. Com 11 anos eu descobri diabetes tipo 1, eu faço tratamento desde então. E quando eu descobri, eu lembro, porque nós morávamos lá, em Mostardas ainda, o acesso para cá era muito ruim, a minha avó, a mãe da minha mãe, morava em Viamão. Nós vínhamos para as consultas, era no Conceição, ficava 2, 3 dias aqui, ou às vezes até uma semana, e quando nós vínhamos,
eu via a mãe, porque na primeira vez quando eu vim, eu internei na UTI, porque eu tava num caso crítico, muito descompensada a diabetes, e ali no processo até eles estabilizar, e a mãe, uma vida financeira muito precária, e coitadinha, ela passava o dia inteiro e ela não tinha nada para comer. Ela não tinha nada, ela passava o dia. E aí eu via ela, porque eu ficava no andar, tipo, no segundo andar, e eu via ela, porque eu queria ficar vendo. Eu dizia, mãe, eu quero te ver, porque eu pensava que aquela cidade era muito grande pra mim, e eu podia caminhar, eu não estava internada na UTI, não podia sair, não, eu estava na UTI porque eu tinha os picos, né, totalmente oscilantes da glicose, então eu precisava estar ali. E aí eu via ela e eu pensava assim, ó, eu sabia que ela estava com fome. Ela trazia um pão, e era o dia para aquele pão, uma garrafa de água. E quando eu iniciei o Patrulha, que o Noi, né, o saudoso Noi falecido, que faleceu ano passado, falou assim, ó, que a gente cuida os doentes, mas também os acompanhantes, que muitas vezes as pessoas vêm do interior e ali aquelas pessoas precisam de oração. E eu fiquei pensando, se tivesse naquela época alguém para falar de Jesus, talvez hoje a minha mãe teria Jesus, né? Talvez. Eu pensei isso. Talvez não, porque a gente já falou. Seria diferente a tua história. Seria diferente. E aí, tá. Aí voltando à parte da célula. O que eu entendi ali quando eu tô ali, agora com as coisas, quando eu fui chamada a ser líder da Célula Esperança, eu tenho que me vigiar o tempo todo, porque eu quero fazer tudo. E eu vejo que o tudo que eu quero fazer nunca é o... Porque eu penso que é algo... Não é o meu jeito. Eu penso assim. Porque na minha casa eu cuido da minha casa, eu limpo a minha casa, eu faço as coisas. Mas quando é algo pra Deus, é algo assim... Eu quero cuidar das pessoas, eu não quero ficar limpa. Eu penso assim, ó, anfitrião eu nunca vou conseguir ser. Eu penso, né? Pode ser que Deus mude. Porque eu não quero mais viver as minhas coisas assim. Porque eu penso assim, eu não tenho, meu Jesus. Aí limpa tudo, organiza tudo, vem, bagunça tudo, depois limpa tudo. E eu penso assim, não é a minha característica. E sim, a minha característica é evangelização, sair para fazer um grupo de evangelismo, chamar as pessoas para a célula. Aonde eu estou? Agora eu estou numa empresa, de volta. Bom, vamos por parte, eu vou terminar o negócio da célula. Aí eu estou ali. O que acontece? A Raquel e o William são diferentes, também tem outros afazeres, tem os filhos, tem outra situação. Eu estou sozinha, eu não tenho filhos, nunca tive, não tenho marido, não tenho namorado, não tenho nada, então eu cuido das coisas do Senhor. Então eu oro. Quando eu entendi isso, e quando eu fui orar, o Senhor disse que aquela célula seria uma célula missionária, e isso foi no início do ano, eu pensei assim, tá, como é que eu vou levar isso, essa palavra, como é que eu vou falar pra eles se não tem nada a ver? Porque pra mim parecia que não tinha. Quando eu levei a palavra, que fala ali em Números, que fala que o Senhor ia enviar Josué pra ganhar ali o pessoal todo, a terra prometida, né, ali. E aí, alguns anos atrás, eu já na Igreja Seara, quando eu fui fazer uma das cirurgias no meu olho, eu tive descolamento de retina nos 2 olhos, um dos casos foi dentro da empresa, e aí quando eu tive no segundo, que eu fui fazer a cirurgia, eu fui orar, e o Senhor falou comigo, ser forte e corajosa, que eu estarei contigo onde quer que tu for. Essa palavra é uma palavra rema na minha vida, pra tudo, pra tudo. Esse final do ano passado, no final de dezembro, no dia 30 de dezembro, eu tinha retornado a trabalhar, já fazia 1 mês que eu estava trabalhando, eu fui assaltada na parada de ônibus. Na hora, veio a palavra na minha mente. E aí eu fiquei com bastante medo. No outro dia eu mandei uma mensagem pro pastor. Ai, pastor, ontem fui assaltada na parada de ônibus, estou com bastante medo de trabalhar. E ele falou assim, Mara, o Senhor é contigo. Recusa esse medo, não aceita e não vai acontecer nenhum mal contigo. E eu, na hora, a palavra de novo. Então, muitas vezes o Senhor fala comigo nessa palavra. E então, na situação da Célula Esperança, eu pensava assim, será que eu vou conseguir 3 líderes?
eu e a Raquel temos várias impasses, assim, de pensamentos diferentes. Não que a gente... Mas ela é diferente de mim. E tem coisas que nós somos muito parecidas. Então aí eu pensei, mas isso será que vai dar certo? E tá dando. Tá dando, nós estamos nos adaptando, nós fizemos uma reunião uma vez por mês, ideias nossas ali. Então essa coisa de ter ideias, de trazer, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, é muito meu. E às vezes eu tenho que vigiar, porque senão, aí esses dias até usando, como é líder já há muito tempo, falou, Mara, calma. Porque assim, ó, tu tem que dar o espaço dos outros, porque senão, daqui a pouco tu é super ativa e aí os outros, não preciso fazer nada, a Mara tá fazendo tudo. Porque daí veio o curso de imersão e eu fui e avisei o pessoal todo, eu quero minha célula toda no curso de imersão. Não veio toda, mas os principais ali, que é os líderes e líderes em treinamento, estavam. E aí... eu achei pouco, porque daí, já que os outros não vieram, eu dei o curso dentro da célula. Na próxima célula que teve, eu falei, não, já que eles não vieram, a gente vai dar o curso. A célula vai ser o curso. E eu falei, só avisei assim, ó, traga um caderno e uma caneta para anotar. Porque daí a gente não fez aquela impressão toda. E eu dei o curso de imersão de novo. Aí eu junto, aí convidei, né, dividimos assim, eu, a Raíssa, a Raquel, a Ilzana, e fizemos esse curso, cada um falou de uma parte ali. E então eu penso assim, ó, são ideias, entendeu? E eu penso que as pessoas têm que querer, só que as pessoas têm o seu tempo, e isso é um processo. Então eu estou aprendendo a ser líder, né? Eu estou mas eu penso que muitas coisas que acontecem, o Senhor me usa porque eu sou assim. Eu penso assim, né? E eu conversando bastante com a minha discipuladora, ela também, ela ficou um pouco apreensiva inicialmente sobre essa liderança, né, de 3 pessoas, é complicado, mas a gente tá no processo. Tem hora que tem umas diferenças de pensamento, não, assim não vamos proceder. Agora a gente vai começar, já temos a célula jovem e temos a célula infantil, a Kids, porque muita gente naquela célula, aquela célula precisa multiplicar, então nós estamos preparando os líderes. Só que, por isso eu entendo sobre a célula missionária, porque as pessoas têm muita sede de Jesus. Os vizinhos, eu fico vendo, eu penso assim, mas tem toda a minha vila lá onde eu moro que ninguém ainda foi na célula. E aí eu fico pensando, todas as pessoas tem todas as minhas colegas de trabalho que eu ainda nem consegui convidar. E eu tenho isso no evangelismo, é um dom que o Senhor me deu, porque eu convido as pessoas para o vão. Eu convido as pessoas, tem uma colega da empresa que ela me ligou um dia, me chamou um dia no Messenger e falou assim, mano, tu vai na igreja, né? Eu tenho visto tuas postagens, eu sim, vou na igreja Seara, já apresentei o local, já dei o endereço. Aí ela falou, tu não quer ir? Olha só, a gente faz parte de uma célula, eu já convidei. E ela, ela precisava de uma oração pelo filho, uma ajuda, e eu comecei a orar. E eu falei, não, eu vou orar pelo teu filho, mas eu vou orar. Quem sabe nesse domingo tu já vem na igreja? E ela, eu vou ver, não sei o quê. E eu fiquei orando. Eu jejuei a semana toda por ela, né? E ela veio. E desde então, eu acho que ela faltou. Isso faz o quê? Olha, foi mais ou menos em novembro do ano passado. Se ela faltou 1 ou 2 cultos, ela sempre tá na igreja. E aí eu penso assim, ó. Não sei, é um processo, que nem eu fui. Não sei se ela tá entendendo todas as coisas, se ela tá, mas tem que estar. Eu penso que as pessoas têm que estar dentro da igreja. Eu penso, pelo menos, é algo em mim, porque eu penso assim, ó, se eu não tivesse, eu estaria perdida nesse mundo. E é um processo, né? E que nem tu falou assim, às vezes dá o estalo e entendi, né? E às vezes a pessoa precisa estar ali anos e anos. Às vezes tu fica pensando assim, isso aí não tem mais jeito. A gente na nossa humanidade pensa, isso aí não tem mais jeito. E daqui a pouco a pessoa tem um estalo, muda a vida. Então eu acho que o mais legal da gente ter essas conversas, né? O testemunho da semana, na verdade, é pra isso.
Justamente porque a gente conhece histórias assim, de pessoas que tinham uma vida completamente... Eu era a pessoa Nada que a todo ver. mundo olhava e pensava, essa aí não tem mais jeito. Porque, Samu, é isso mesmo. Porque eu literalmente, sabe que as 2 últimas lives que o pastor Mário fez agora, teve a 1 e a 2 ali sobre Dá a volta por cima. isso. Eu pensei assim, o pastor era pra botar Mara Laguna deu a volta por cima, porque façam como a Mara, porque gente, eu pensei assim, meu Deus, essa live é pra mim, Deus tá falando pra mim, primeiro já pela o título, mas quando eu assisti a primeira eu já fiquei impactada, e eu assisti a segunda, que eu não tô conseguindo assistir no momento ali da live, porque eu estou no trabalho, mas depois eu sempre assisto, e quando eu assisti a segunda eu pensei assim, não, é a minha vida, gente. Porque eu fazia as coisas, mentia, igual o Davi ali. Mentia, porque eu pensava assim, não, eu não posso contar isso. Então eu contava uma história diferente, porque daí como é que eu vou contar pra pessoa que eu fiz isso? E aí, só que daí eu contava e eu me arrependi. Contava mentira e eu me arrependi. Eu contava tipo assim, eu contava ali pra minhas amigas. Eu não ia dizer que eu fiz isso. Então eu conto, não, eu não faço. Ai, que pecado. Era assim. Mas aí eu ficava aquela coisa dentro de mim, pensando, meu Deus, tá tudo errado. Eu ligava pro pastor Mário e marcava um horário. Pro pastor Mário, eu dizia. Aí quando ele me ouviu muitas vezes, e eu acho, agora vendo essa situação, que ele pensava, não tem, mas não é possível, veio de novo me contar isso. Fez de novo, não é possível. E um dia, na última reunião, ele não disse literalmente, na última reunião que eu pedi que ele me recebesse, ele não me disse literalmente, mas eu ouvi, tá? Eu quero deixar bem explicado. Não foi assim, ele não disse, Mara, tu vai pro inferno. Eu ouvi, Mara, tu vai pro inferno. Porque se tu morrer agora, tu vai pro inferno. Foi assim que eu entendi. Tanto que eu não sei o que ele me disse, eu só sei que eu ouvi isso. Porque com certeza ele não deve ter dito isso. Não, mas eu ouvi. Porque eu não sei o que ele disse, então, se ele lembra, ele bota no comentário aí se tu lembra o que tu falou. Porque foi assim, ó. Olha, ele orou comigo, ele ouviu tudo e falou, pois é. Aquele jeito dele. Anotou 1000 coisas ali naquela agenda dele, leu uma palavra e falou algo que eu não lembro, eu entendi, tu vai pro inferno. Se Jesus voltar agora, tu vai pro inferno. Se tu morrer agora, era assim dentro. E aí eu pensei assim, não, mas... E eu comecei a chorar, e eu pensei, não, mas não é possível, eu não quero ir pro inferno. Porque, olha, era muita coisa errada, Samu. É muita coisa errada, fazendo... Eu pensando assim, não, mas também, né? Não dá nada. E também, né? Olha quanto tempo eu tô sozinha. Eu vou sair com alguém. E eu saí. E aí, quando eu saí, eu pensei... Quando o rapaz foi embora, eu saí correndo e fui lá chorando na Ilzana e falei, meu Deus, olha o que eu fiz. E a Ilzana me disse, até hoje, ela me diz, Mara, aquele dia, quando tu saiu, eu fui lá no mercado, onde ela trabalha, que é pertinho da minha casa, e ela disse, quando eu saí lá do mercado, que eu disse, agora eu vou ligar pro pastor Mário, e eu mandei uma mensagem pra marcar, pra contar o que eu fiz, porque eu tava desesperada, porque eu faço, depois eu fazia, porque agora, graças a Deus, faz 1 ano e meio que eu consigo, eu consigo agora saber, isso é o diabo. Isso é bandeja. Isso é o laço do passarinheiro. São essas coisas, são essas palavras que ficam na minha mente. E aí, quando eu contei, ela disse que ela ficou com uma dor. Ela disse assim, ó, que ela chorou tanto, ela disse assim, ela queria, era um desespero. Porque ela pensava assim, não é possível que Jesus morreu pela Mara. Então tu entende que tudo isso que nem tu acabou de dizer é o que as pessoas deveriam pensar. Não tem mais jeito. A minha discipuladora disse pra mim, eu vou te falar a última vez. É a última vez que eu vou falar pra ti, que eu vou te dizer como tu deve proceder. Se tu não mudar, Mara, eu entrego o discipulado. Foi tudo junto, foi essa frase que o pastor disse, que não disse, mas disse, pra mim disse, e foi a Mari que me falou isso, e foi a Ilzana,
em oração, em intercessão por mim. E Jesus, e o grande amor do Senhor pela minha vida. Porque, Samu, aí agora, quando eu tô vivendo todas essas novas coisas que o Senhor tá permitindo eu viver, fazer parte desse grupo e dessa, com essa intensidade, com esse amor, eu penso, eu me arrependo muito porque não aconteceu antes. Mas aí eu penso assim, mas tem tempo para todas as coisas. Tem tempo. E eu talvez teve que ser assim. E eu penso, porque em Isaías 40, fala ali no finalzinho ali sobre a passagem da águia, né? Que tu vai voar como águia. E aquela palavra o Senhor um dia me entregou, falou, porque eu digo que o Senhor falou e eu não escuto. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas às vezes eu tô orando. A gente sabe quando é Deus falando. Exatamente. Eu lembro, por que eu tô lembrando da passagem da águia? Mas nem sei onde é, porque é bem assim, eu nem sei onde é. Eu vou lá no Google para pesquisar, porque é o que eu me acho. Abençoado Google. E assim, ou às vezes eu abro a palavra e eu oro e peço, Senhor, eu preciso que tu fale comigo. Eu preciso tomar uma decisão e eu preciso em ti. Aí eu abro e eu tenho certeza que porque responde. E assim é o processo. E Samu, aí nessa da águia, quando eu recebi essa palavra, que faz pouco tempo, que foi num dia, uma irmã, que é a Patrícia Ovelha. A ovelha, isso que ouve a voz do pastor, ela me mandou uma mensagem que dizia essa palavra. Eu tava orando, primeiro eu tava orando e o Senhor tinha falado sobre a palavra do Isaías. Ela mandou a mensagem, aí Usana 2 dias depois me mandou a mensagem. Aí eu tô na serenata de amor, fazendo com o pessoal, a Karine pega um coraçãozinho lá, a Mara lê essa aqui, e era lá na casa da Sâmia e do seu Manuel, e eu comecei a chorar porque era a palavra de novo, era Isaías 40. Então, bem ali naquele versículo, então eu entendo que o Senhor estava falando comigo assim, e aí eu tomo posse dessas palavras. E eu vivo assim, diariamente pensando que as coisas do Senhor são santas. E que para a pessoa fazer as coisas para Deus, tem que se santificar. Antes eu pensava assim, só que eu não botava em prática. Não botava. E aí mudou quando eu pensei, não, a minha atitude tem que ser diferente. Porque não adianta eu saber tudo isso, fazer todos esses cursos. Eu amo libertação. Eu amo. Quando eu fiz os cursos de libertação, eu tenho curiosidade, eu gosto. Mas eu pensava assim, mas como que eu vou ajudar alguém se eu mesmo estou endemoniada? Eu pensava assim. Porque era assim a minha vida. Eu pensava, meu Deus, um demônio tirando o outro, não. E aí eu me lembrava daquela passagem que o Senhor diz, que eles diziam, tu tem o Beelzebul. Não, mas não dá. E aí eu pensava, não, mas então não dá certo isso ainda pra mim. E assim todos os processos. Eu gosto, me convidou, eu quero estar junto, eu tenho que até cuidar essa superatividade para eu não ficar fazendo muitas coisas, porque eu já não tenho mais espaço. Esses dias a Mayra até rindo, né, me convidando para tomar café e eu não consigo, e eu disse, não tem, e ela, mas tu não consegue, eu disse, jejua que dá um tempo pra mim, e aí tomar um café contigo. Então, Samu, essas coisas, eu amo essas coisas. Eu sou apaixonada. E eu me lembro de quando eu tava lá fazendo um monte de coisa errada, eu vinha pras vigílias. Aí eu tava nas vigílias e eu pensava assim, agora vai, agora eu vou conseguir. E aí tava ali e era uma semana né? Por isso que a persistência, há um esforço. O caminho estreito, todas essas coisas agora diariamente ficam na minha mente. Diariamente. Então, né, a esperança, como é o nome da célula da Mara, né? A esperança pra quem às vezes a gente pensa, né? Esse aí não tem jeito. Oração, perseverança, né? Estudo, aprendizado. Então, a pessoa pode ter jeito, mas quem vai dar um jeito é Jesus. Né? Então a história da Mara fica aí pra gente aprender um pouquinho disso.
E aí, Mara, como é que é a tua história com a empresa que tu trabalha? Sim, a história da empresa, resumidamente, eu estou lá há 17 anos, eu entrei lá num tempo bastante difícil, assim, estava desempregada há um bom tempo, e fiz a entrevista, fiz toda ali as provas, passei e entrei. Trabalhei 5 anos na empresa, tive uma crise hipoglicêmica dentro da empresa e entrei em coma. Por quê? Eu sofria de anorexia. Eu tive depressão, eu tive muitas situações. No meu segundo casamento, a gente estava numa situação bem difícil. Ele era músico do mundo, tocava em banda e vivia na noite. Eu queria estar junto e estava junto, e aí depois ia direto para a empresa, e assim aquela função, muito cansada, diabética. E aí, além de tudo, anoréxica. Eu não comia porque eu pensava que era gorda. Eu contei até pra Samu esses dias, quando nós fomos a Taquara juntas, eu com 30 anos eu pesei 30 quilos. De tão magra que eu estava a ponto. Bom, eu internei, né? Eu internei na Santa Casa, eles achavam que era câncer que eu tinha, a leucemia, e fizeram vários exames e descobriram que eu era apenas anoréxica. Apenas não, porque a doença é bem grave. Não, é bem grave, mas assim, né, assim, muito grave, porque eu tava morrendo, eu ia morrer, eu tava totalmente, eu não tinha mais vitamina no meu corpo, meu sangue já tava realmente. O que acontece? Aí eu estou na empresa, entrei em coma lá na empresa, perdi a visão, foi quando eu tive descolamento de retina a primeira vez, e houve um milagre na minha vida. Eu não conhecia Jesus, eu conhecia Deus e ia na igreja, eu era católica. A minha prima, irmã da Mayra, Cláudia, sempre foi evangélica. Ela é da Igreja Evangélica Assembleia e ela me trouxe uma campanha de oração. E ela disse assim, quem sabe tu faz uma campanha de oração em prol da tua visão, né? Que tu vai fazer cirurgia e tu vai recuperar a tua visão. E era ajudar uma missão na Índia. E aí eram os carnezinhos e durante um ano tu depositava um valor. E tem uma coisa que sempre aconteceu na minha vida. Eu nunca tive problema com dízimo e nem com ofertas e nem... Se eu não dou mais é porque realmente eu não tenho. Porque graças a Deus, e que eu peço e oro ao Senhor que o meu coração continue assim e que não mude isso nunca. Porque eu penso que a casa de Deus tem que ser mantida. As pessoas lá precisam ser cuidadas e o dinheiro é o que muda isso. E quando ela me trouxe sem conhecer nada, eu quero carnei durante um ano, mas eu fiz uma oração e falei pro Senhor que não importava se eu ia enxergar ou não, mas que aquelas pessoas recebessem o que eles precisavam. E eu depositei aquele ano todo. E eu fiz a cirurgia, e aí no dia da cirurgia eu tava bastante nervosa, tá? E quando eu saí do ambulatório, o médico do bloco cirúrgico, o médico disse que tinha sido bem a cirurgia, tinha corrido tudo bem, e que uma semana depois era pra eu ir lá, tirar o curativo, né? Eu fiz outras visitas, mas tirar o curativo era uma semana depois. E nisso era pra eu dormir sempre com o rosto, eu dormia com a cara no travesseiro, então eu fiz uma almofadinha assim pra ficar um buraquinho pra conseguir respirar ali, porque o rosto eu não podia deitar de lado, nem fazer movimentos bruscos. E quando eu fui, ele pegou e me sentou assim numa cadeira, ele ficou uma distância assim de 1 metro e pouco, e uma luz bem forte, e tirou o curativo e falou assim, limpou ali e falou, aos poucos tu vai abrindo. Eu abri meu olho e ele falou assim, eu com o outro fechado, né, porque esse era o que eu enxergava, esse era o que eu não estava enxergando. Ele falou assim, tu estás me vendo? Eu falei sim. Ele perguntou a roupa que ele tava, eu falei, olhei pro meu ex-marido, que agora é ex, na época era marido, tava ali, que era o Paulo, olhei pra ele e ele falou assim, não. O médico, ele disse assim, é um milagre? Não é possível que tu tá enxergando. E aí ele botou aquelas letras que a gente faz quando vai fazer, e eu disse as letras, com o olho que ele tinha feito. E ele disse assim, olha, o doutor Ricardo Freda, é um cirurgião oftalmo, né, formado, assim, bem conceituado. Na época, isso faz mais de,
Faz mais de 13 anos por aí, aproximadamente, que eu fiz essa cirurgia. E na época o meu pai pagou 10 mil reais. Porque não tinha convênio, a empresa não cobria, nessa função da empresa. E aí, eu na empresa era a antiga Mara. E eu fiquei afastada 10 anos. Durante 3 anos eu recebi, dos outros anos eu não recebi, botei na justiça. Quando eu fui fazer a segunda cirurgia, foi quando, no outro olho, foi quando eu entendi que eu já estava até sendo demitida quase por justa causa. Eu fui lá pegar o cartão que tinha vencido, o cartão do convênio, e aí eu só consegui fazer cirurgia e fui demitida. E eu sempre orei e falei, Senhor, eu não sei, eu preciso desse convênio, ajuda muito para cuidar da minha saúde. Mas aí eu botei na justiça, procurei um advogado e botei a empresa na justiça que eu queria retomar o convênio. Eu pensava que o emprego eles nunca mais iam me dar. E aí agora no final do ano passado, em novembro, finalzinho de novembro, um calor, eu tava limpando a casa. Aí eu estava limpando a casa e buzinaram na frente da casa, era uma moça com jaleco da empresa, da TDK, e me chamou e falou assim, amanhã tu tem que comparecer na empresa. Eu falei, como? Ela falou, não, uma ordem judicial, tu tem que retornar. Então, mais um milagre, mais uma história da minha vida, porque a empresa me retomou ao meu posto de trabalho, como antigamente era. Eu trabalho lá, eu recebo toda a premiação de 17 anos e não que eu comecei a trabalhar agora. Eu sou uma funcionária da TDK há 17 anos e tudo na plena vontade do Senhor. E eu penso que eu estou lá por um objetivo, algo da parte do Senhor. O Senhor quer algo de mim lá. É uma empresa onde tem muitas mulheres. Eu era muito diferente do que eu sou agora. As mulheres, elas não me reconhecem, elas dizem, não, mas não, tu não é a mesma pessoa. Porque não é possível, eu era muito braba, muito individualista, eu não almoçava com ninguém, eu não gostava, e assim, autoritária. O meu setor era meu setor, imagina, uma empresa, uma multinacional e eu tinha o meu setor. Então umas coisas assim, entendeu? Que agora é totalmente diferente. É totalmente diferente, tem um mural no vestiário, onde toda semana eu coloco uma palavra do Senhor. Quando eu tiro, eu não coloco fora aquela folhinha, eu sempre oro, peço direção do Senhor e entrego para alguma moça dentro do setor. Escrevo ali naquele papel que eu tiro dali, né? Sempre escrevo, você precisa de oração? Você precisa de uma ajuda espiritual? Qualquer coisa que você precisar, boto meu contato para elas, né? Nunca entrego pros rapazes, até porque eu boto meu telefone, aí fica um pouco meio... Tem poucos e tem mais mulheres mesmo, o setor é mais mulheres. E assim eu tenho evangelizado a TDK. Com o teu testemunho. Com o meu testemunho, sem falar muitas vezes, exatamente. Muitas vezes é realmente só com o que as pessoas veem, mas tu não era assim. E graças a Deus, o Senhor mudou a minha vida, porque realmente do jeito que eu era, até pouco tempo, infelizmente. Então, fica aí o nosso testemunho da semana, com a história da Mara. E você pode ter certeza que a sua oração não é em vão, né? Se você está orando por alguém que parece não ter solução, ore, persista em oração, porque Deus vai honrar a tua oração, vai honrar o teu ensino, né? E se você é uma pessoa que os outros pensam que não tem solução, tome uma posição e diga, eu tenho solução, porque Jesus morreu por mim e Amém. Eu posso mudar. Amém? Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.